primeira coisa que precisamos entender em nossa componente é quem é o consumidor. Bom, descobriremos aqui nessa aula de hoje que não existe só um tipo de consumidor, mas 4 tipos. E que também quem é a figura do fornecedor. Afinal de contas, sem fornecedor, não teremos os nossos consumidores. Acompanha que a gente vai aprender todos esses 4 tipos. O primeiro tipo de consumidor é o consumidor em sentido estrito, consumidor mesmo, consumidor padrão, que é aquele que está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 2º, no caput, na cabeça do artigo. A gente vai ver que consumidor é quem adquire ou utiliza o produto como destinatário final. Vamos entender melhor isso aí? Quando eu falo assim, quem, eu estou falando de uma pessoa. E pode ser uma pessoa tanto física quanto pessoa jurídica. A empresa pode ser consumidor? Claro que pode, desde que tenha o resto dos requisitos. Os outros requisitos são utilizar ou adquirir. Então, tanto quem adquire o produto, vai lá, compra o produto, e quando eu falo de produto, eu quero que vocês entendam que eu estou sempre falando aqui produto e serviço. A gente inclui que tudo é produto, inclusive os serviços, né? De manicure, por exemplo, seria um tipo de produto que estaria sendo vendido em sentido amplo, tá bom? Então, para não ficar repetindo, produto, serviço, vou falar só produto, que vocês já vão entender que está incluído o serviço. Vamos lá. Ótimo. Então, é quem adquire, ou seja, vai lá, compra, paga, faz toda a transação, ou que utiliza o produto, como por exemplo a pessoa que recebeu um presente, ele também é consumidor, mesmo não tendo pago. Então assim, esse monitor que você está assistindo aí, se foi presente, seja lá qual for a marca, quem onde foi que comprou, você é um consumidor desse monitor pelo fato de você estar utilizando. Agora lembrando que tem um último requisito, é que seja como destinatário final. Ou seja, que você não compre esse monitor para você vender para outra pessoa, ou não receba para vender para outra pessoa, para participar de um processo produtivo de alguma máquina, entende? Então, quem é o consumidor padrão, em sentido estrito, quem é o consumidor mesmo, assim, o que a gente toma como parâmetro? Bom, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou o serviço como destinatário final. Simples, né? Podemos ir para o segundo tipo de consumidor. Quem é? É o chamado consumidor por equiparação, está previsto no código também no artigo 2º, mas ali abaixo, não no caput. Ele diz o seguinte, que é consumidor por equiparação toda a coletividade que é atingida pelo produto ou pelo serviço oferecido, né? Vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funcionaria. Quando a empresa coloca uma medicação no mercado, mesmo quem não utiliza o medicamento está sujeito a sofrer danos por aquela medicação danosa que pode estar sendo posta no mercado, perigosa. Então, pode ir a defensoria pública ou uma associação entrar com ação na justiça defendendo a própria coletividade. Então, esse conjunto de pessoas indeterminadas, que você não sabe quem são, mas pelo simples fato de poderem comprar essa medicação, adquirir esse serviço, esse produto e serem lesados com isso, são considerados consumidores por equiparação. Repare que ele não necessariamente utiliza, né? Então não compra aqueles outros requisitos, não necessariamente adquiriu, não necessariamente foi efetivamente destinatário final, apesar de potencialmente ser, são os chamados consumidores por equiparação. O terceiro tipo de consumidor é o chamado de consumidor bystander. O próprio nome já diz, assim, que está por perto, né? Então é aquele consumidor que por acaso estava ali perto e sofreu danos, lesões mesmo, né, com o oferecimento daquele produto ou serviço. Quer ver um exemplo que está aí no módulo de vocês? É o da Boate Kiss, que aconteceu em 2013, né, que pegou fogo e foi um monte de gente, muitas pessoas morreram, mas havia pessoas passando na porta da boate e resolveram ajudar aquelas pessoas. Elas também sofreram danos, algumas inclusive morreram, e elas são consideradas consumidoras chamadas bystander, que estavam por perto e sofreram a lesão, né? Quando, por exemplo, um avião cai na casa de alguém, aquela pessoa também pode ser considerada consumidora, apesar de não ter comprado passagem, não estar utilizando o serviço da empresa, correto? O exemplo clássico é o do shopping de Osasco, 1996, em que o shopping explodiu e aí as pessoas que estavam próximas sofreram muitos danos, também são consideradas consumidoras bystander. É o que as caracteriza, é estarem por perto e terem sofrido lesões com o oferecimento do serviço ou do produto. E finalmente nós temos o consumidor potencial ou virtual, que é aquele consumidor que não teve nenhum daqueles outros requisitos dos outros que nós explicamos aqui, mas que ele está sujeito às práticas publicitárias ou práticas comerciais, né? Como por exemplo, quando você tem uma publicidade enganosa, todo mundo que assistiu a propaganda está sujeito a ser considerado como consumidor. O que seria uma publicidade enganosa, né? Aquela publicidade que traz
erros acerca do produto ou do serviço que está oferecendo. Como, por exemplo, um hambúrguer enorme, gigante, delicioso, suculento, mas quando você compra não é nada daquilo, ela tá te enganando. Ou uma publicidade abusiva, né, que abusa da crendice do povo, ou uma publicidade que fala assim, realmente negros são inferiores, imagine vocês, né? Ou que fale que as pessoas idosas não devem ser respeitadas. São, portanto, aquelas pessoas que estão sujeitas às práticas publicitárias, mas também às práticas comerciais, como no caso de uma formação de cartel. O exemplo clássico de que os postos de gasolina se juntam para poder definir um preço lá específico e não ter concorrência, e aí o consumidor acaba pagando mais alto por causa dessa combinação aí. E mesmo aqueles que não pagam, que não compraram a gasolina, eles são consumidores potenciais, porque quando precisarem, eles estariam sujeitos a essas práticas. Observe então nesses 4 tipos de consumidores: consumidor padrão ou em sentido estrito, o consumidor por equiparação, o consumidor bystander e o consumidor potencial ou virtual. Mas e o fornecedor Pro? Quem é o fornecedor? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, pode ser uma pessoa natural, uma empresa, uma associação, uma corporação. Todos eles podem ser fornecedores, mas pode ser pública também, então pode ser privada e pode ser um município, um estado, a própria Federação Brasileira, né? Pode ser nacional e pode ser também internacional, né? Pode ser, não ser daqui do Brasil. Então todos eles você vê que abrange muito, né, o conceito de fornecedor. Pode ser qualquer tipo aí de ente, inclusive entes despersonalizados. O que é isso? É aquela empresa que nem foi registrada, ou, por exemplo, uma massa falida, um espólio, uma coisa que nem tem personalidade jurídica, nem registrou lá no cartório. Ela pode ser considerada fornecedora, mas desde que ela venha a praticar alguma dessas atividades, que eu vou dizer para vocês. Atividade de montagem, produção, criação, transformação, distribuição, comercialização, importação e exportação de qualquer produto ou prestação de serviço. Lembrando para vocês, gente, que não é assim uma vez na vida. Por exemplo, eu tô com um sofá velho lá em casa, eu quero vender, e aí eu me tornei fornecedora e a pessoa que comprou é consumidora. Não é assim não, viu, gente? Tem que ter uma certa habitualidade, de modo que ele trabalhe reiteradamente em alguma dessas atividades. Por exemplo, se for importação, que ele esteja sempre importando, ou exportação, mesma coisa, ou montagem, ou criação, ou distribuição, simplesmente, ou comercialização. Então, se pratica essas atividades aí reiteradas, ele é considerado, portanto, um fornecedor. E é isso. Na aula de hoje era isso que eu precisava que vocês aprenderem. Boa sorte no questionário. Até breve.